Bom, olá a todos e a todas. Bom, hoje aqui a gente vai falar basicamente sobre termodinâmica, tá? A gente vai estudar sobre o livro de física básica de Hertz, Moisés Nussweig, o de física básica, o volume 2 dele, tá? E hoje a gente vai estudar aqui o nosso capítulo, o capítulo 8 desse livro, tá? E que vai ser sobre o calor e a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Bom, primeiramente aqui a gente vai ter a natureza do calor. E nisso a gente vai ter que no final do século XVIII existiam duas hipóteses alternativas sobre a natureza do calor. A hipótese mais aceita, ela considerava o calor como uma substância fluida indestrutível, que preencheria os poros dos corpos e se escoaria de um corpo mais quente a um corpo mais frio. Lavoisier chamou essa substância hipotética de calórico. A implicação era que o calor poderia ser transferido de um corpo a outro, mas a quantidade total de calórico se conservaria, ou seja, existiria uma lei de conservação de calor. Tomar uma aguinha. Bom, a hipótese rival, endossada entre outros Francis Bacon e Robert Hooke, foi assim expressa por Newton em 1704. O calor consiste num minúsculo movimento de vibração das partículas dos corpos. Ideias desse gênero podem ter sido sugeridas pela geração de calor por atrito, exemplificada pelo método dos escoteiros, para acender uma fogueira ou pelo aquecimento do ferro martelado numa bigorna. Bom, a gente vai ter aqui que a principal dificuldade ela estava na lei da conservação do calórico, pois a quantidade de calórico que podia ser exprimida para fora de um corpo por atrito era ilimitada. E aí a gente vai ter alguns dados aqui, alguns argumentos de outros estudiosos, e a gente vai ter a máquina a vapor de James Watt, tá? Ela foi desenvolvida na segunda metade do século XVIII, tá? Era uma demonstração prática de que o calor leva à capacidade de produzir trabalho, tá? Entretanto, a conexão direta entre o calor e a energia só foi estabelecida no século XIX. Um dos primeiros a discutir essa conexão foi o médico alemão Julius Robert Mayer, tá? E aparentemente ele foi levado a refletir sobre o problema quando, como médico de bordo, durante uma viagem aos trópicos, observou sangrando pacientes, que o sangue venoso parecia ser mais vermelho nessas regiões quentes do que nos climas frios da Europa, o que o levou a especular que o corpo não precisa gerar tanto calor pela queima de alimentos. E assim, em 1842, Mayer chegou ao primeiro enunciado geral do princípio da conservação da energia, tá? Bom, agora com essa extraordinária sagacidade, o Mayer ele conseguiu inferir a resposta partindo de um dado experimental já conhecido na época, tá? A diferença entre o calor específico de um gás, a pressão constante e seu calor específico, a volume constante, que discutiremos mais tarde. Usando os resultados então conhecidos, Mayer deduziu um valor equivalente mecânico da caloria, cuja diferença com relação ao valor correto é da ordem de 10%. Entretanto, o seu trabalho ele foi considerado muito especulativo e foi ignorado durante as 2 décadas seguintes, tá? Aí a gente vai ter o Joule, vai ter outros, e a gente vai ter que por volta de 1860, o princípio da conservação da energia, que corresponde, conforme veremos, a primeira lei da termodinâmica, já havia sido reconhecido como um princípio fundamental aplicável a todos os fenômenos conhecidos, tá? Bom, agora pessoal, a gente vai estudar aqui, ó, a gente vai estudar o calor transferido, tá? E aí, o que vai ter no calor transferido? A gente vai ter que para levar à fervura 2 litros de leite, leva-se o dobro de tempo que é necessário para 1 litro, colocado na mesma panela e elevado à mesma chama. A variação de temperatura é a mesma nos dois casos, da temperatura ambiente ao ponto de ebulição, mas a transferência de calor
Perdão. Mas a transferência de calor é dupla para 2 litros. Costuma-se empregar o termo quantidade de calor em lugar de transferência de calor, mas é importante lembrar que, ao contrário do que pretendia o modelo do calórico, o calor não é uma substância como um fluido, cujo volume total pode ser medido. Como o calor é uma fonte de energia, pode ser medido em unidades de energia como joule. Entretanto, historicamente foi adotada uma unidade dependente de quantidade de energia térmica, calor, que seria a caloria, cujo persiste até hoje esse dado, tá bom? Bom, a gente vai ter que o calor específico, ele varia geralmente com a temperatura, assim no intervalo de 0 e 1 grau, tá? O calor específico da água é 1,008 cal por grama, tá? Graus Celsius. Na prática desse caso, podemos desprezar tal variação. Para que o calor específico esteja bem definido, é preciso especificar ainda em que condições ocorre a variação de temperatura. Se a pressão é mantida constante, obtém-se um valor diferente daquele que se obtém quando é mantido constante o volume da substância. O calor específico, a pressão constante, Czinho, e o calor específico, a volume constante, CV, são chamados de calor específico principais. Tá bom? Para líquidos e sólidos, a diferença entre CP e CV é bem pequena, tá? Geralmente, o calor específico é medido à pressão atmosférica, ou seja, trata-se de CP. Para gases, CP e CV são bastante diferentes. Discutiremos mais adiante a razão dessa diferença. Bom, aqui a gente agora vai estudar um pouquinho da capacidade térmica, tá? Dentro do calor transferido. A gente vai ter que, se o M for em gramas de uma substância pura de calor específico C, a quantidade de calor do ΔQ da variação de calor necessária para elevar sua temperatura de ΔT vai ser a nossa primeira formulazinha aqui, tá? E aí a gente vai ter uma sequência de fórmulas, aí a gente vai ter a nossa primeira figura aqui, que eu quero falar sobre ela. Que ela se trata basicamente... Deixa eu baixar um pouquinho. Aí. Que ela trata basicamente do calorímetro de misturas, tá? Então, a gente vai supor que uma amostra A de massa MA de uma substância de calor específico CA, aquecida a uma temperatura TA, é mergulhada dentro de uma massa M de água de calor específico C, contida no recipiente de paredes adiabáticas e de capacidade térmica C. A água e o recipiente estão inicialmente a temperatura TI menor que TA. Após estabelecer-se o equilíbrio térmico, o sistema atinge a temperatura TF, temperatura final, medida pelo termômetro T, tá bom? Como as paredes adiabáticas não permitem trocas de calor com o exterior, a quantidade de calor vai ter que a gente vai obter, consequentemente, essa nossa formulazinha aqui, 8.2.4, tá? Bom, e agora, pessoal, a gente vai ter a capacidade térmica molar, tá? Deixa eu só elevar aqui, dar uma focada. Beleza. Aqui. Bom, o calor específico de uma substância é a capacidade térmica de uma massa de 1 grama dessa substância. Do ponto de vista de estrutura microscópica, é interessante definir a capacidade térmica molar, que é a capacidade térmica de 1 mol da substância. Lembrando que 1 mol molécula-grama é uma massa em gramas igual a massa molecular. Vemos que a capacidade térmica molar de uma substância obtém-se multiplicando o seu calor específico pela massa molecular, tá bom? Efetuando esse cálculo para os sólidos cujos calores específicos foram citados nos exemplos apresentados aqui, obtém-se os resultados, tá bom? Próximos de 6 cal mol por grau Celsius, tá? E este fato foi primeiro observado por Dulong e Petit, tá? A lei de Dulong e Petit dizia que a capacidade térmica molar de todos os sólidos a temperatura suficiente elevada aproxima-se de 6 cal mol, tá? Suficientemente elevada, significa uma temperatura bem maior do que TD, onde TD é uma temperatura característica de cada substância, cada chamada de temperatura de Debye, tá bom? A explicação desses resultados foi fornecida pela teoria quântica, tá? E agora, pessoal, a gente vai ter o reservatório térmico aqui, só para finalizar essa segunda parte aí que foi debatida. A gente vai ter
que um sistema de capacidade térmica C sofre uma variação de temperatura ΔT igual a ΔQ sobre C, tá? Pela transferência de uma quantidade de calor de variação de Q, tá bom? Como C é proporcional à massa, podemos tornar ΔT arbitrariamente pequeno, aumentando suficientemente a massa, como caso limite ideal. O sistema permite uma transferência de calor ΔQ sem que sua temperatura se altere apreciavelmente. Um tal sistema recebe o nome de reservatório térmico. A atmosfera e o oceano são bons exemplos de reservatórios térmicos. Para muitos fins práticos, podemos tratar como reservatório qualquer recipiente de tamanho adequado contendo um fluido em equilíbrio térmico. Bom, e agora, pessoal, a gente vai ver aqui condução de calor, tá? Vamos ver a nossa condução de calor. A gente vai ter essa primeira formulazinha aqui, tá? E a gente vai ter que a transferência de calor de um ponto ao outro de um meio se dá por meio de 3 processos diferentes: convecção, radiação e condução. Bom, a convecção, ela ocorre tipicamente num fluido e se caracteriza pelo fato de que o calor é transferido pelo movimento do próprio fluido, que constitui uma corrente de convecção. Bom, a radiação, ela transfere o calor de um ponto a outro por meio de radiação eletromagnética, tá? Que, como a luz visível, propaga-se mesmo através do vácuo. Beleza, pessoal? E aqui a gente vai ter também a condução de calor, que vamos discutir agora de uma forma mais detalhada. Ela só pode ocorrer através de um meio material, mas ao contrário da convecção, sem que haja movimento do próprio meio. Ocorre tanto em fluidos como em sólidos sob o efeito de diferentes temperaturas, tá bom? Todas as leis básicas da condução de calor podem ser ilustradas nesse exemplo familiar. O calor flui sempre de um ponto 1, a temperatura mais alta, para um ponto 2, a temperatura mais baixa. Então, a gente vai ter que o calor, ele sempre vai fluir de um ponto onde está mais quente de um ponto onde está mais frio, tá? A quantidade de calor transportada durante um intervalo de tempo é proporcional à diferença de temperatura, tá? A água ferve mais depressa se a temperatura da chama é mais alta. Inversamente proporcional à espessura ΔX da chapa metálica. Quanto mais espesso o fundo da panela, mais tempo leva para ferver a água, tá bom? Aí a gente vai ter a nossa primeira formulazinha aqui. A gente vai estudar, a gente vai poder comparar ela com outras, com a lei de Fourier, e a gente vai ter a nossa segunda. E aqui, pessoal, a gente vai ter a nossa barra homogênea. Bom, considerando uma barra homogênea de seção A e comprimento L de um material de condutividade térmica K, cujas extremidades são mantidas em contato com reservatórios térmicos, de temperaturas T2 e T1, supomos a superfície lateral da barra termicamente isolada. Em regime estacionário, ou seja, quando a temperatura ao longo da barra se torna independente do tempo, a corrente térmica dQ sobre dt, no 8.3.1, não pode depender de x. O fluxo de calor por unidade de tempo tem de ser o mesmo através de qualquer seção de barra. Tá bom? Aí a gente tem um exemplo de barra composta, a gente vai ter mais fórmulas aqui, a gente vai ter aqui e tal. E agora, pessoal, a gente vai estudar a primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, a gente vai supor que um fluido contido no calorímetro é um gás, em lugar de água, tá? Essa figura aqui, ela ilustra outro método de realizar trabalho adiabático sobre o sistema. Neste caso, variando seu volume por meio de uma compressão adiabática, sabemos que isso também aquece o gás. Quando bombeamos ar rapidamente para encher um pneu de bicicleta, o que constitui um processo aproximadamente adiabático, ele se aquece. Como a gente viu na seção anterior, o estado de um fluido homogêneo em estado térmico fica inteiramente determinado por um par de variáveis, que podem ser a pressão P e o volume V, tá? Bom, nas experiências de Joule, o volume V do fluido era mantido constante de modo que o estado do fluido ficava determinado pela temperatura T.
Passar de T1 a TF equivale, nessas condições, a passar de um estado inicial I a um estado final F por meio de realização de trabalho adiabático, tá? Já mostrou que fazendo isso de várias maneiras diferentes, o trabalho adiabático necessário para passar do mesmo estado inicial I ao mesmo estado inicial final F era sempre o mesmo, o que lhe permitiu determinar o equivalente mecânico do número de calorias associado à passagem TI até TF, tá bom? E aí a gente vai ter agora sobre os caminhos diferentes. A gente vai ter que, alternativamente, podemos começar a volume VI, tá? Constante, usando esse processo para levar o sistema ao ponto B do tráfego da figura 8.6 e depois, por compressão adiabática, levá-lo de B até F. Ilustramos assim dois caminhos alternativos, IAF e IBF, para levar o sistema, mantendo sempre termicamente isolado, de I até F. Generalizando as experiências de Joule, podemos dizer que o trabalho adiabático total para passar de I a F seria o mesmo por meio de qualquer desses dois caminhos. Esta é uma forma de enunciar a primeira lei da termodinâmica. Bom, pessoal, aí aqui a gente vai ter mais algumas formulazinhas. A gente aqui para baixo vai tratar um pouco sobre o calor, tá? A gente vai ter figuras de exemplos como fornecimento de calor, como se fosse uma panela de pressão. A gente vai ter sobre a expansão isotérmica, tá? Aí aqui, para finalizar, a gente vai ter algumas formulazinhas aqui, tá? Essas últimas três formulazinhas aqui em relação ao ΔU, tá bom? Então, foi essa aula por hoje. Muito obrigado e até a próxima.